Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, quem já está aí conosco. Nós estamos iniciando hoje mais uma live, né, da virada profissional, onde na semana passada nós desenvolvemos a primeira parte, onde falamos então de dois assuntos específicos, e hoje, dando sequência então a essa live da virada profissional, nós vamos fazer a segunda parte. Falando hoje então sobre valores e desinibição e oratória. Então aqueles que estão nos acompanhando, a gente agradece mais uma vez. Aqueles que não acompanharam na semana passada e quiserem dar uma olhada no que foi falado na semana passada, por favor, participe conosco, entre lá no Instagram da Márcia, da Coach, _Márcia Capel, e assista a nossa conversa da semana passada para a gente poder iniciar a nossa conversa. Já enviei a solicitação para ela, nos aguardando aí a divisão da tela. Muito obrigado aí pelo pessoal que está nos acompanhando. Se puderem nos auxiliar, enquanto a Márcia não entra, puderem nos auxiliar com relação à imagem e ao áudio, está tudo tranquilo, só coloquem para nós ali um aceno, um sim, um ok. Puderem nos auxiliar nesse sentido, só para a gente deixar tudo redondinho aí, para nós conversarmos de uma forma tranquila. Só nos deem um retorno aí nos comentários, para que a gente possa entender se está todo mundo nos ouvindo e se está todo mundo nos vendo também de uma forma clara, ouvindo de uma forma clara. Por favor, agradeço. Olá, olá. Boa noite! Tá Boa me vendo? noite. Tá me ouvindo? Coisa boa, coisa boa. Coisa boa revê-la novamente, né? Estamos nos vendo bastante nos últimos dias, né? Que bom. E tudo É verdade. ocorrendo de uma forma tranquila, né? Porque as últimas vezes nós tivemos aí alguns probleminhas de internet. Ontem, na minha conversa, eu tive também uma questão bem delicada, mas conseguimos reverter. Mas que bom, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite, galera. Que bom que vocês estão aqui conosco. Espero que seja uma noite proveitosa para todos, né? Para mim e para o Jefferson sempre é. A gente sempre está aprendendo, sempre está crescendo cada vez mais. Essa troca de conhecimento faz com que a gente se desenvolva cada vez mais como ser humano, né? Então, por favor, Márcia, a palavra é Então, contigo. vamos lá. Hoje, como o próprio professor Jefferson falou, nós vamos dar sequência à nossa live da virada da profissão, né? A virada profissional, que a gente abordou perfil comportamental, a gente já falou sobre a comunicação eficaz e, dando sequência, nós vamos falar hoje sobre valores. E aí, caso você ainda não tenha se dado conta, eu vou te contar um segredo. Não é você que escolhe e que toma as decisões na sua vida. São os teus valores. E aí você vai dizer assim, Márcia, mas como assim? Sou eu que defino. Não. E eu vou te explicar como isso funciona. Na verdade, valores é um conjunto de características que vão determinar o teu posicionamento diante de todas as circunstâncias que vão surgindo. E aí, vamos fazer o link com a nossa área profissional. Por quê? Porque quando você tem a clareza dos teus valores e vai de encontro com o teu foco, você vai ter sucesso sim, e muito. Porque caso contrário, você vai se sentir violentado. Você vai se sentir incomodado. E aquilo não vai persistir, a profissão, o cargo tão desejado, o salário tão esperado, ele não vai ter sequência, porque você vai se sentir
deslocado, tem alguma coisa que não está batendo. E é isso que a gente vai falar hoje. Para que você entenda, valores traz o alinhamento do teu conhecimento. Quando a gente sabe quais são os nossos valores, fica muito mais fácil de a gente identificar o caminho que a gente vai seguir. Márcia, me explica isso melhor. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de valores, a gente está falando aí de reconhecimento, de individualidade, de liberdade, de justiça. Nós estamos falando aí de mudança, né? Aceita fazer uma variedade, adora desafios ou não, prefere ter segurança. E por mais que duas pessoas elas tenham os mesmos valores, existe uma hierarquia nessa situação. Então, para que vocês possam entender, hoje eu trouxe bastante exemplos, porque quando você não faz esse processo de autoconhecimento ainda, através das ferramentas que, por exemplo, eu trabalho dentro desse processo de recolocação no mercado de trabalho, você vai entender como é que funciona isso. Quando? Vamos pegar o exemplo meu e do Jefferson. Quando? Normalmente, nós temos 5 valores que é o que domina, o que controla nossas decisões. E nesses 5 valores, existe uma sequência, existe uma hierarquia, e dependendo de cada uma delas, é que você vai conseguir identificar se você vai pela direita ou pela esquerda. Então, vamos lá. Em ambos os casos, tanto Jefferson como eu temos dentro desses 5 valores justiça e segurança. Até aí, tudo bem. Só que, para o Jefferson, segurança é em primeiro lugar. É o mais importante. Então, vai vir segurança e vai vir justiça embaixo. Beleza. Numa situação que ocorra dentro da empresa dele, em que ele foi injustiçado, ou que ele está vendo alguém ser injustiçado, o sentimento de segurança dele vai falar mais alto. O medo de perder o emprego vai falar mais alto. Então, aí, o que você faz? Você se cala, por mais que aquela situação te incomode, por mais que você sinta injustiçado, ainda assim, você vai fazer a escolha de se calar para garantir o seu emprego. Está fazendo sentido para vocês? Vamos trocar isso agora. Agora nós vamos pegar uma outra situação. Tá? E aí, eu vou falar para vocês que isso a gente utiliza tanto nas relações, bem como na área profissional, até nas escolhas dos amigos. Então, isso vai fazer a diferença. Eu vou pegar aqui para vocês um exemplo que tem um filme, depois quem quiser assistir, vai lá, que estava passando semana passada, conforme o professor Gerson me contou, na Netflix, que é Corajosos. Existe uma cena, num momento desses, que acontece que ele é um funcionário normal, ele é chamado na diretoria, e aí ele chegando lá, o diretor disse para ele, olha, eu tenho uma vaga para que você assuma a gerência na área de entregas. Você vai ficar na parte de supervisão dessas entregas de... Só que eu preciso que, quando você ficar lá, você vai receber 17 caixas. Uma delas, eu quero que você coloque separado numa sala. E no relatório que você vai apresentar, você vai falar apenas 16 caixas. Combinado? Posso lhe garantir que o salário é bem atraente.
Aí ele baixou a cabeça e não tomou nenhuma decisão e perguntou: até quando eu posso lhe dar uma resposta? Ah, o senhor pode me dar até amanhã às 10 horas. Ok. Ele saiu, foi para casa. Quando chegou em casa, a mulher dele: não, tu não pensa duas vezes. Imagina, tu vai ganhar mais, tu vai ter um cargo diferenciado. E aí ele diz: mas é para fazer algo errado. É para omitir uma coisa. Tá acontecendo algo muito estranho dentro da empresa. E a mulher: amor, fica tranquilo, porque se é o diretor que está te dando essa autonomia, ele sabe que tem algo errado. Então, por favor, aceita. Eu não quero voltar lá para minha cidade, eu quero permanecer aqui. A gente sabe que precisa desse emprego para pagar as contas. Eu não estou trabalhando ainda, como é que a gente fica? No dia seguinte, ela acorda e diz para ele: bom, meu amor, você decide. Só lembra que a gente precisa muito desse emprego. E ele volta. Quando ele volta, ele é chamado novamente na sala do diretor e diz para o diretor: olha, é, eu lhe agradeço pela oportunidade, mas eu não tenho como aceitar tendo que omitir informações, dizendo que recebe uma quantidade, recebe outra. Isso está muito longe dos meus valores. Então, o que pesa mais para ele? A honestidade ou a justiça? Né? Perdão, a justiça não. A honestidade ou a segurança? Mesmo perdendo o emprego, dentro dos valores dele, o que gritava mais era a honestidade. Iria contra os princípios dele. Mesmo que ele fosse ganhar um bom salário, mesmo que ele fosse ter uma oportunidade melhor de reconhecimento. Então, é nesse sentido que vocês conseguem ver a diferença da hierarquia desses sentimentos, desses valores. Eu digo para vocês que quem me conhece lá do ensino médio, ensino fundamental, da faculdade, sabem que eu sempre fui líder de turma. Sempre. Mesmo não colocando meu nome na lista, eu era selecionada para ser a líder de turma. E só o ano passado, quando eu fiz essa descoberta, esse autoconhecimento de valores, é que eu fui entender que o que está no talo da Márcia, o que está assim, arrebentando a boca do balão, antes de qualquer outro valor, é o da justiça. Então, é claro que eu assumia as dores dos meus colegas, eu assumia a briga quando, por exemplo, uma vez fecharam a escola porque não era para sair na hora da merenda, porque o pessoal não voltava mais para a aula, né? Como um belo adolescente, a gente ia para o barzinho da frente comer coxinha de galinha e não queria voltar para a segunda etapa. Então, eu fui para frente, eu assumi em nome de todos, né? Dei a cara para bater. Eu já tive situações que eu podia ter sido demitida da empresa, que eu podia ter sido convidada, para não dizer outro nome, né, Jefferson? Convidadas a se retirar da sala de aula. Mas como eu tinha muito essa coisa da justiça, de não admitir que se você está na fila, alguém passa na tua frente, mesmo que você diga assim: Márcia, deixa quieto, não precisa não. Eu vou para a vida. Eu sinto a dor do outro. Mas aí foi quando eu descobri por quê. E é muito divertido, porque você se conhece. É como você abrir um monte de caixinhas que falam quem é você. E isso é fascinante. E é isso que me faz, quando eu preencho um currículo, saber na hora da entrevista dizer isso. O porquê que eu sirvo para um determinado cargo. Né? São as habilidades, são a minha essência, mais uma vez, que eu estou colocando ali e que eu tenho consciência que eu vou poder bater porque eu acredito naquilo e aquilo está em mim. Não é uma coisa que eu aprendi. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a compreender o que nós temos dentro de nós. O nosso cérebro, gente, ele é fascinante. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o professor Jefferson. Se nós tivéssemos consciência clara de que a nossa mente pode ser o nosso maior amigo,
ou o nosso maior inimigo, a gente tinha uma outra posição. O Rômulo está falando ali, sem dúvida, a ética é um dos maiores, como é que é? Balizadores da conduta profissional. Exatamente. Mas muita gente, Rômulo, você sabe que às vezes troca a ética pela uma estabilidade, pela oportunidade. Para que vocês possam entender melhor ainda isso, quando a gente está numa relação, né, eu tenho meu namorado, tenho meu marido, a gente quer viajar, ou eu quero mudar de emprego. Se para o outro for muito mais importante a segurança, para que eu tenha, né, dentro dos meus valores, desafio é uma coisa que me agrada, liberdade é uma coisa que me agrada, a falta de rotina faz parte de um dos meus valores. Para que a gente possa respeitar o espaço do outro, para que a gente não entre em atrito, a gente vai sentar e vai definir. Bom, como para você segurança é fundamental, o que eu preciso fazer para que você se sinta segura e que me permita alçar outros voos, aproveitar outras oportunidades, talvez viajando de cidade, talvez tendo que me mudar, começar com um valor de salário menor. O que eu preciso para que você, nos teus valores, que segurança é tão importante, a gente possa alinhar o nosso casamento para que os dois possam tranquilamente fazer essa transição. Então, tudo está envolvido, tudo está interligado, certo? Quando eu fiz, para vocês terem uma ideia, o meu autoconhecimento na hora dos valores, a coach que estava me acompanhando, quando eu não falei que um dos meus valores era a compaixão, o olhar dela foi muito engraçado, tipo assim, como assim, Márcia, que compaixão não está dentro dos teus valores? Ela não falou nada, ela não precisava falar. O olhar dela foi muito mais gritante do que qualquer palavra. Tanto que a gente riu depois, né? Mas aí ela entendeu, mais uma vez, que é sobre o outro, não sobre mim. E qual é a profissão dela? Ela é enfermeira. Então, é claro que para quem atua, né, no mercado como enfermeira, a compaixão é um dos fatores que tu vai desenvolver mais ainda. Se tu já tem, ele vai se amplificar, porque a profissão exige aquilo. Quando falam para você assim, e aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o quanto é importante a gente se conhecer. Tinha uma coach que ela queria muito um cargo que era viajando o Brasil inteiro. E aí, ela não... Toda vez que surgia a oportunidade, ela dava um jeito de se autossabotar. E ela precisava entender por que aquilo acontecia. Pô, se eu queria tanto aquela oportunidade, se eu sei que eu tenho competência, se eu sei que eu vou dar conta, se é um desejo meu, por que eu me saboto, Márcia? E aí a gente foi ver que um dos maiores valores para ela não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama, é a família. Como que tu vai conciliar família, mulher, tendo que viajar o Brasil inteiro? Tu ia estar muito pouco em casa. Então, inconscientemente, ela ia se sabotando. E aí é que você vem e faz novamente um alinhamento do que você está buscando profissionalmente com o teu perfil comportamental, com os teus valores, vai descobrir os teus sabotadores. E quando você alinha tudo isso, você começa um processo novo de sucesso e de forma muito rápida de conquistar aquela oportunidade, aquela vaga, aquele salário,
porque você conseguiu identificar com muita eficiência esse alinhamento. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? É alguma coisa assim, gente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, quando a gente está comentando aqui, é na intenção de que vocês compreendam que o mercado está te esperando. O mercado, ele quer você, os teus valores, com o teu conhecimento profissional, com as tuas qualificações, mas o que talvez esteja faltando para que você ainda não esteja recolocado, ou que você ainda não galgou o espaço que você deseja, você vai ver que na hora que você consegue se vender melhor, na hora que você se posiciona melhor, já de início no teu currículo, que é quando a gente abre a primeira janela para ver quem é que está batendo na porta, conseguir se expressar, conseguir se mostrar, muita coisa muda. O que a gente vê hoje, nós sentimos isso diariamente, eu e o Jefferson. Nós conhecemos amigos, nós conhecemos profissionais, nós temos conhecidos que a gente sabe, cara, ele é perfeito para aquela vaga. É tudo que a empresa precisa. E a pessoa não conseguiu se vender, não conseguiu se mostrar. Aproveitando aqui, como se identifica os sabotadores? Sabotadores, gente, é uma terceira live que provavelmente a gente vai fazer falando sobre eles, porque é fascinante. Nós temos o crítico, e dentro desse crítico, nós temos mais 9 sabotadores que nos acompanham. Que pode ser o que vai trabalhar a tua super racional, vai ter o controlador, vai ter vários ali, mas esse aí, a gente precisa de uma live só para eles, porque eu posso afirmar, quanto mais tu estuda os sabotadores, mais tu te apaixona, e você descobre que eles te acompanham desde criança. São hábitos e comportamentos que você traz desde os teus 3, 4, 5 anos. Então, você já não percebe mais. É como respirar. Eu estou falando com vocês, lendo o que vocês estão escrevendo e respirando. Eu não estou controlando isso. Respira, inspira, respira, inspira. Já se torna uma coisa natural. E é a mesma coisa com sabotadores. Quando ele quer te detonar, ele quer te puxar para baixo, e todos nós temos, todos, não tem um que não tenha, só que uns conseguem eliminar ou amenizar essa força. Mas isso a gente segue numa terceira live, eu prometo para vocês que a gente combina isso, tá bom? Não, sabotadores não é a mesma coisa que crenças limitantes. São coisas distintas. Obrigada pela pergunta, porque é bom deixar claro isso. São coisas distintas. Beleza? Mas, assim, essa é a linha, então, de valores, gente. O quanto é importante nós conseguirmos identificar qual é a hierarquia de cada um deles, para que a gente tenha mais tranquilidade, mais segurança, e a gente consiga ter clareza para focar em qual carreira eu quero. Qual é a vaga que eu me identifico? Aonde, Márcia, eu vou realmente deslanchar, brilhar? Aonde é que está o meu lugar? E isso a gente consegue identificar fazendo esse trabalho em conjunto, certo? Agora vou deixar um pouco o professor Jefferson falar, porque engata a quinta, gente, você vai falando e não para mais. Uma aula para mim aqui, por favor. Fique à vontade. Nós temos a noite toda, hein, prof? Prof não, coach. Temos a noite toda, fique à vontade.
Sabe que nós somos assim, né? Nós ficamos aqui, né, nos segurando para entrar, mas a conversa está tão interessante, a tua explanação está tão interessante que a gente acaba ficando parado, escutando e pensando nos nossos valores, o quanto realmente nós somos conduzidos por ele, né? Muito legal isso. E é isso que a gente... nos faltava conhecimento, na verdade, e precisava desse estudo que houve, né? Tudo isso que a gente está falando aqui foi estudos comprovados cientificamente. Então, quando tu faz um processo, tem questionário, tem um acompanhamento, tem uma troca de informações para que realmente você possa alinhar. Muitas vezes a gente toma decisões e não compreende por quê. E aí, quando você tem esse conhecimento de si mesmo, eu falo por mim, gente, né? É libertador. Você sente um alívio, você compreende. Ah, tá, então é por isso que eu faço isso. Ah, entendi. Então, isso é magnífico, a gente poder se olhar no espelho e se reconhecer, e se descobrir. E acredito que hoje, mais do que nunca, nessa situação, nessa realidade que a gente vem vivendo, com essa transformação de como se aproximar do outro, como conquistar a sua vaga, como trabalhar dentro de casa sem ter a supervisão de um gestor, né? Você tem que amadurecer. E você só consegue amadurecer quando você se permite se conhecer. Exatamente. Porque aí você consegue separar, né? Ó, isso aqui não me serve, isso aqui me serve. Ah, isso aqui é antigo. Ih, essa roupa tá apertada, tá curta demais. Não, passo adiante. Exatamente. É muito interessante, né, tudo isso que está sendo trazido. E a gente vem conversando bastante tempo, né, Márcia, sobre esses assuntos, e em especial sobre valores. Semana passada nós demos uma pincelada ali sobre esse assunto dessa semana, e nós falamos muito de comportamento, nós falamos muito de como se portar diante, né, e nós estamos aqui focando, é claro, muito na entrevista de seleção. Esta semana estamos falando mais, então, especificamente sobre valores, e também trazer aqui hoje o segundo assunto, que é sobre comunicação eficaz, sobre desinibição e oratória, dicção, desinibição e oratória. E aí a grande pergunta é, tá, mas o que isso tem a ver com valores? E o que a gente vem discutindo há bastante tempo é que nós estamos, infelizmente, de muitos anos para cá, e aí pegando as últimas 2 gerações, nós estamos aí vivendo uma geração, nós estamos aí vivenciando, vendo o que está acontecendo nas redes sociais, uma geração muito superficial. E existem muitos termos para isso. A geração superficial, a geração 140 caracteres, que é aquela que lê ali 140 caracteres e acha que entende muito sobre um determinado assunto, ou acha que pode estar defendendo seus valores a partir de uma rápida explanação. Então, a gente vem trazendo muito isso, e eu especificamente trabalho isso muito nos meus treinamentos, sejam eles individuais, sejam eles em turma, coletivo, seja ele presencial, seja ele atendimento virtual. Quando trabalho com pessoas que querem melhorar a sua comunicabilidade, a gente fala muito isso sobre o quanto nós precisamos aprender a defender os nossos valores de forma eficaz, de forma clara, de forma convincente, de forma persuasiva. O que eu quero dizer com isso? E aí pego agora o exemplo que tu trouxeste do filme Os Corajosos, né? Corajosos. Onde esse rapaz que recebeu uma proposta, foi para sua casa, conversou com a sua companheira, e no outro dia, então, explicou detalhadamente o porquê que ele não aceitaria aquela contratação, aquela promoção. Por quê? Baseado nos seus valores, então ele explicou detalhadamente o porquê não. Então, o que eu quero dizer com isso é, quando eu tenho
valores que são muito fortes para mim, não basta só eu tê-los. Eu tenho que saber defendê-los. E defendê-los de forma eficaz. E aí levamos isso para dentro até mesmo de um processo seletivo. Quando eu estou lá num processo seletivo, quando muitas vezes acontece da pessoa estar precisando do trabalho, nós estamos agora no momento de pandemia, muitas pessoas perderam o trabalho, e o que está surgindo aí pelo mercado, as pessoas muitas vezes estão se atirando de corpo e alma. Ah, mas o que tem aí para fazer? Ah, tem isso, isso, não, eu faço qualquer coisa. Enfim, isso vai depender da decisão de cada um. Mas quando a gente fala aqui de valores, nós temos que defender os nossos valores até mesmo no processo seletivo. Por quê? Porque muitas vezes a empresa vai estar me apresentando algo, os seus valores, a sua missão, a sua visão, e eu tenho que procurar entender isso e ver se isso vai ao encontro dos meus valores. Então é importante até mesmo no processo seletivo que eu possa questionar, saber fazer perguntas, tentar entender quais são os valores da empresa, quais são as atribuições que o cargo que eu estou concorrendo tem, o que eu vou estar fazendo neste cargo, o que vai estar acontecendo, qual o nível de confiança que esse cargo exige, enfim, para eu entender se isso vai ao encontro dos meus valores. Se eu entender que sim, tudo bem, perfeito. Eu digo que sim, quero continuar no processo seletivo para a próxima etapa e tal. Se eu entender que não, que os valores da empresa não vão ao encontro dos meus valores, aí que vem o grande desafio. E aí que vem a grande dificuldade das pessoas em saber defender de forma eficaz os seus valores. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Nós estamos, repito, numa geração, e não só essa, nós temos aí muitas pessoas. Eu tenho trabalhado muitos anos com diversas pessoas, feito atendimentos individuais, com diversas pessoas que têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de se postar, diversas pessoas que, quando nós estamos ali conversando de uma forma tranquila, conseguem dizer aquilo que sentem, conseguem explanar os seus valores, mas quando estão sendo testados, quando se depara com uma situação adversa, não consegue defender o seu valor de forma eficaz, não consegue ter uma comunicação que seja convincente. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Quando a Márcia traz aqui muito dos nossos valores, e que não vem a partir dos 21 anos de idade, que eu assumi a maioridade. Não, isso vem sendo construído desde sempre. O meu núcleo familiar, ele vem me ensinando o que é correto. Sei lá, exemplos. Não roubar, não mentir, o que é meu não posso pegar, eu tenho que respeitar os mais velhos, eu tenho que ter empatia, eu tenho que cuidar aquilo que não é só meu, mas que é de todos. Então é importante que eu tenha tudo isso dentro de mim, para que quando eu chegar na fase adulta, eu possa conduzir a minha vida a partir desses valores. Mas o grande problema, e a gente vem falando bastante sobre isso, né, Márcia? É que nós temos hoje algo muito preocupante. Preocupante por quê? Porque nós estamos vivenciando um excessivo radicalismo. Radicalismo nas ideias, radicalismo nas formas de pensar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes eu tenho os meus valores, quero defendê-los, encontro pessoas as quais têm os mesmos valores que eu me junto com essas pessoas, crio força juntamente com essas pessoas e acabo, muitas vezes, ridicularizando os valores dos outros que são contrários ao meu. E aí que vem o grande problema. Esse radicalismo excessivo, ele é preocupante. Então, deve existir contrariedade? Sim, deve existir. Por quê? Porque somos indivíduos, somos pessoas diferentes. Eu e a Márcia, apesar de nos conhecermos há muito tempo, nós temos, sim, muitas coisas em comum, porém tem muitas coisas que nós não concordamos a partir desses nossos valores. Mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar juntos. Nós vamos fazer algumas parcerias juntos.
Então, eu sempre gosto de trazer aquele exemplo do casamento, né? Eu vou lá e encontro uma pessoa ao qual eu gosto dessa pessoa inicialmente, a partir daí iniciamos uma relação, resolvemos nos casar e agora nós temos que começar uma construção de novos valores, baseado na cultura que nós viemos anteriormente. Porque se nós trazermos para dentro da relação, né, e não abrirmos mão da nossa cultura lá no nosso núcleo familiar, essa relação não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos valores diferentes, culturas diferentes. Então nós temos que construir uma cultura pro novo relacionamento que está iniciando. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade, com a maturidade que eu preciso ter para entender o valor do outro, para eu entender quais são os meus valores e nós tentarmos buscar aí um caminho do meio. Né? E esse caminho do meio, ele vai, então, dar início a uma nova parceria, a um novo relacionamento ou qualquer coisa que seja. Então, quando nós falamos de processo seletivo, quando nós falamos de relacionamento conjugal, quando nós falamos de relacionamento profissional, nós precisamos, então, criar essa nova cultura e tentar entender quais são os valores que são comuns entre nós e, a partir daí, então, defendê-los sem ridicularizar os outros valores que são diferentes dos nossos. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, esse entendimento. Então, voltando lá ao menino que não aceitou a proposta, ele chegou, olha, eu não vou aceitar esta proposta, por quê? Porque isso vai contra os meus valores, sejam eles morais, cívicos e também religiosos, porque ele comenta ali no filme, né? Não, eu sou cristão, sigo uma religião, e isso que o senhor está me pedindo vai totalmente ao encontro, contrário, na verdade, aos meus valores. Então, eu preciso ser convincente naquilo que eu estou defendendo. Diga, Márcia, por favor. Só para completar, porque deve o pessoal ter ficado curioso, tá? Quando ele fala isso para o diretor, ele abaixa a cabeça e ele pergunta assim, o senhor sabe o que isso implica, né? Em relação ao seu emprego. Aí ele faz assim, sei, e abaixa a cabeça, imaginando que vai ser demitido. Aí o cara levanta e diz assim, posso cumprimentar o nosso novo gerente? Eu precisava ter alguém de confiança. Confesso para o senhor que o senhor era o último da minha lista, mas é muito grata a surpresa de que a sua postura seja o que nós estamos precisando na empresa. Então, para vocês verem que às vezes pode ocorrer, dentro de uma entrevista, esse tipo de abordagem, porque o cargo é importante, porque o cargo pode ser assediado por outras empresas, e ele precisa ter alguém lá que ele possa confiar, certo? Mas continua daí, professor Jefferson. Não, legal. E eu sempre gosto de trazer exemplos, né? Assim como tu estás trazendo, Márcia, eu tenho um exemplo que eu utilizo muito nos meus treinamentos, que eu tive uma situação com a minha filha, né? Nós somos católicos, nós somos praticantes da religião católica, e eu me lembro que numa determinada situação, a minha filha, ela chegou em casa um certo dia chorando da escola, tinha lá os seus 10, 11 anos, e aí eu perguntei, não, mas o que aconteceu? O que houve? Não, é porque a minha colega, e nós sabíamos quem era a colega ela é de uma religião diferente da dela, e aí essa situação foi no dia 11 de outubro, e a coleguinha dela, também com 10, 11 anos, pegou e disse para ela assim, ô Eduarda, tu vai vir na escola amanhã, tu vai vir na aula amanhã? Só que 12 de outubro era feriado, que era dia da criança e também dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí ela perguntou, tu vai vir na aula amanhã? Ah, não, eu me esqueci, né? Porque amanhã é Nossa Senhora Aparecida. Então, de uma certa forma, ela estava ironizando a crença da minha filha, que era uma crença católica, e a minha filha, naquele momento ali, é claro, 10, 11 anos, não soube se defender, argumentando o porquê que ela tinha aquela crença, ou até mesmo pedindo que a menina não zombasse da crença dela, chegou em casa chorando. E a partir dali, então, eu comecei a trabalhar a minha filha de maneira que, bom, filha,
esse tipo de situação vai acontecer constantemente na tua vida. Não adiantaria nada eu, por exemplo, ir lá falar com a menina ou falar com os pais da menina. Por quê? Porque uma menina de 10 anos, 11 anos, ela não fala aquilo ali por conta própria. Alguém falou sobre aquilo, alguém utiliza aqueles termos com outras pessoas as quais ela observou e achou que aquilo ali era correto fazer também. Então eu comecei a trabalhar isso com a minha filha. Trabalhar estes valores, e não só os valores, mas também a defesa eficaz dos seus valores. Então, filha, isso vai acontecer constantemente, seja na tua adolescência, daqui a pouquinho tu vai entrar no mercado de trabalho, tu vai encontrar pessoas lá no ambiente de trabalho que vão ser contrárias às tuas opiniões, aos teus valores, e muitas vezes essas pessoas vão zombar dos teus valores, da tua crença, ou de qualquer coisa que seja contrária ao que elas pensem, e tu vai ter que saber defender-se. E não é defender-se, sair no soco, dar um tiro, enfim, não é nada disso, gritar, porque hoje é muito fácil, né? Nós estávamos comentando hoje pela manhã ainda, né, Márcia? O quanto nós temos aí uma geração superficial, e uma geração, claro, um pouco mais velha não, jovens há mais tempo, né? Que quando tem que defender os seus valores, de 10 palavras que elas falam, 7 são palavrões. Mas como tu tá me falando isso? Seu filho não sei do que, vai tomar no papai, não sei o que, mas que merda. Quer dizer, não sabe argumentar de uma forma madura, de uma forma eficaz, dizendo, não, só um pouquinho, vamos conversar? Vamos tentar chegar a um acordo do que é importante para ti, do que é importante para mim, do que tu tens como valor e o que eu tenho como valor, e vamos tentar, a partir daqui, respeitar cada um desses valores diferentes. Então, essa é uma forma madura, essa é uma forma eficaz, que eu trago muito para os meus treinamentos. O quanto eu preciso, primeiro, ter esta maturidade, esta calma, de dizer, olha, por que tu estás criticando desta forma o jeito que eu penso? E aí eu espero a explicação dele. Ah, mas Jefferson, mas isso é fácil falar, né? Pois é, mas nós precisamos exercitar isso. Não, então vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos falar sobre isso. Uma vez eu tive uma situação, trabalhei muitos anos em sala de aula, e eu tive uma situação, e eu gosto de trazer esse exemplo também, não tenho nenhum problema de trazer, até porque tenho contato com essa pessoa até hoje, não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Eu iniciei uma turma, e nessa turma tinha um menino de 18 anos, mais ou menos, que era gay. E ele, no primeiro dia de aula, né, começou ali, ele era o centro da atenção da turma, ele gostava de fazer lá suas palhaçadas, gostava lá de aparecer diante da turma, e ele começou a fazer isso na minha primeira aula. E aí começou, de uma certa forma, a tirar o foco da minha aula, do conteúdo que eu tinha que trabalhar, para ele, para o que ele estava trazendo. E aí eu comecei ali, estava, claro, incomodado com aquela situação, e aí, na hora do intervalo, eu chamei ele para conversar. Ô, fulano, olha só, vamos conversar um pouquinho? Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, quantos anos tu tem? Eu tenho 18, professor. Aí, naquele momento, eu já mais ou menos entendi, né? O quanto a imaturidade estava ainda presente muito forte naquele menino ali. Apesar dos seus 18 anos, porque 18 anos, dependendo da situação, tu já tem que ter uma certa maturidade, né? De entender que está sendo dada uma aula, que tem um profissional ali e tal. Então eu perguntei para ele, mas quantos anos tu tem? Eu tenho. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu trabalha? Não, eu trabalho. Tu necessita desse trabalho? Sim, necessito desse trabalho. Nossa, Deus o livre, eu ajudo na minha casa. Pois eu também estou trabalhando aqui. Então vamos tentar ajudar um ao outro. Vamos tentar contribuir um com o outro. Tu passou o dia trabalhando, tu está cansado, eu sei que tu estás cansado. Essa primeira aula é uma aula pesada, é uma aula teórica, porque eu preciso explanar essa teoria toda para vocês, para depois nós partirmos para a prática. E então, vamos tentar nos ajudar? Eu percebi que em alguns momentos o foco da aula foi tirado por algumas questões que tu trouxe ali, que não estavam indo ao encontro do conteúdo que estava sendo trabalhado.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu precisei, de uma certa forma, chamar ele de uma forma respeitosa. E aí, mas Jefferson, mas tu falou que o menino era gay, o que isso tem a ver? Que, na verdade, ele estava tentando, de uma certa forma, falar, é professor, novo professor bonitão, tal, não sei o quê. Olha só, né? Ainda bem que saiu aquela professora e entrou esse professor. Então, quer dizer, e aí eu ainda trouxe para ele um argumento que me ajudou bastante, né, no respeito que eu tive dele depois dessa conversa. Olha, cara, eu tenho uma admiração muito forte por ti, já percebi isso nos primeiros minutos de aula. Por quê? Porque, primeiro, porque tu é uma pessoa que tem uma coragem, né, que 90% das pessoas não tem, que é assumir a tua sexualidade. Então, meus parabéns, eu tenho uma admiração por ti por causa disso. E também acho isso muito interessante, por quê? Porque tu pode ser uma referência para muitas pessoas que têm a dificuldade que tu não tem. E aí partir para aquela conversa, então, de nos respeitarmos e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter maturidade de conversar, de argumentar, de ser persuasivos. Mas podia não dar certo, ele podia continuar ali fazendo brincadeira, fazendo foto da aula. Podia, isso era uma decisão dele, né? Mas eu precisei tirá-lo da aula, chamá-lo no intervalo, conversar com ele de uma forma eficaz, trazendo os meus argumentos, defendendo os meus valores, para que ele pudesse, então, entender o que era importante para ele e o que era importante para mim. E que nós pudéssemos, então, entrar em um acordo. Então, tudo isso é importante que a gente leve para o nosso ambiente de trabalho. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, seja com um colega, seja com um supervisor, seja com um subordinado, alguém da minha equipe, seja num processo seletivo, onde muitas vezes eu não concordo com aquilo que está sendo apresentado para mim. E aí eu trago um exemplo bem básico, que eu gosto bastante de trabalhar com esse exemplo. Os adventistas. Os adventistas, eles guardam o sábado, certo? Quando eles vão para um processo seletivo, a primeira coisa que o adventista pergunta é: vai precisar trabalhar no sábado? Sim, precisa trabalhar no sábado. Bom, então eu vou lhe agradecer, e eu já passei por uma situação dessa, no processo seletivo, então eu vou lhe agradecer a vaga, vou agradecer a oportunidade de ter participado deste processo, mas eu não quero passar para a próxima etapa, porque eu sou adventista e eu guardo os sábados e eu não poderei estar aqui no sábado. Então, quer dizer, de uma forma madura, de uma forma tranquila, de uma forma persuasiva, conquistou o nosso respeito e defendeu o seu valor. Defendeu a sua crença. Poderia ser chamado para uma oportunidade dentro da empresa? Poderia, a partir desses valores que ele apresentou e a partir da forma madura e eficaz que ele apresentou os seus valores. Pedindo, então, a oportunidade de sair do processo seletivo, porque aquilo ali ia totalmente contrário ao seu valor. Então, o que eu quero trazer aqui, já complementando a minha fala e te jogando a bola novamente, Márcia, é que a gente possa pegar esses nossos valores, tentar entender quais são os nossos reais valores, o que nos movimenta, o que faz com que a gente decida ou tome as decisões durante o nosso dia a dia, seja ele de trabalho ou pessoal, e a partir daí, então, buscar argumentos para defender estes valores de forma madura, de forma eficaz, de forma pedagógica, de forma didática. Didática que eu digo bom, então agora eu vou te explicar o porquê que eu não vou aceitar esta vaga, o porquê eu não vou aceitar esta oportunidade e o porquê eu estou me sentindo incomodado com o que tu estás dizendo e não me dando muitas vezes a oportunidade de me explicar, de trazer o porquê que eu não concordo com os teus valores. E isso não quer dizer que eu não vou respeitá-los. Eu simplesmente não concordo, e aceito o teu não concordar com os meus valores também, porém, peço respeito pelos meus valores. Então, vocês conseguem entender, vocês conseguem
chegar a esse entendimento de o quanto nós precisamos ser menos superficiais, onde eu muitas vezes levava para os adolescentes, que eu trabalhei muitos anos, né, numa instituição com educação profissional, eu dizia para eles, se alguém te perguntar algo, de que forma tu vai responder isso? Ah, eu não sei, sei lá. Ah, por que tu gosta desta música? Ah, eu acho bem legal. Ah, eu gosto porque... Ah, tá todo mundo ouvindo aí. Ah, eu acho... Ah, mas muito tri essa música aí. Tá, mas muito tri, muito legal, tá todo mundo ouvindo. Mas tu, por que tu te sente bem sentindo esta música? O que esta música te traz de mensagem? O que essa música te traz de informação que faz com que tu te sinta bem? Então, esse é só um exemplo. Eu usei ali o exemplo da música, de uma situação, mas vamos levar para algo mais sério. Muitas vezes que estamos sendo ofendidos por alguém, e até mesmo nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? Onde nós postamos alguma coisa que nós acreditamos e que vem um catatal de adversidades, de críticas, e muitas dessas críticas, para não dizer todas, são críticas severas e sem argumento. Baseado o quê? Baseado na massa. Tá todo mundo criticando, então eu vou criticar também. Mas se eu te chamar no privado e te perguntar, vem cá, por que tu é contrário à opinião que eu coloquei aqui? Ah, eu não sei, tá todo mundo falando aí, eu vou falar mal também. Não. Então, tu não consegue me convencer, ou até mesmo, daqui a pouquinho, me fazer mudar de ideia com relação ao que eu penso, porque o teu argumento não foi convincente. Deixa eu só ver ali o comentário do Rômulo. Isso mostra maturidade e coerência. Exatamente isso aí, Rômulo. Muito bem, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, vem acompanhando com a gente. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Maturidade, que é entender quais são os meus valores e a partir daí defendê-los com coerência. Defendê-los com eficácia. Defendê-los com assertividade. Assertividade é o quê? É saber dizer sim quando tem que dizer sim e explicar o porquê, e saber dizer não quando tem que dizer não e também explicar o porquê do não. Isso vai muito na educação dos nossos filhos. Hoje nós temos aí crianças, adolescentes que nos questionam e nós, por não sabermos argumentar, a gente acaba deixando a criança fazer aquilo, deixando o adolescente fazer aquilo. Por quê? Porque não sabemos argumentar o porquê não de fazer aquilo ali. Então é importante que a gente possa entender isso. Porque a criança ela não vai, se eu disser para ela, então tá, vai lá, faz. Ela vai começar a entender, que ela vai, em todos os momentos que ela quiser algo, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai argumentar, eu não vou saber contra-argumentar, e ela vai entender que, desta forma, ela pode fazer sempre, que eu sempre vou autorizá-la. Ou até mesmo eu vou dizer, não, pode fazer. Isso é delicado, né? Por quê? Porque a nossa formação, a formação da nossa personalidade, a formação da nossa individualidade, a formação do nosso caráter, muitas vezes, ela está baseada quase que sempre no nosso dizer não, não pode. E senta aí que eu vou te explicar por que não pode. E aí, deixa eu ver ali, quando me criticam, eu digo, tá, me dá uma solução criativa. A crítica eu amei cima. Exatamente, fato. É isso aí, Karen. Então, tá, deixa eu aproveitar aqui. Então, eu vou responder aqui. O Romulo me perguntou ali, é errado perguntar ao suposto contratante quais são os seus valores? Na verdade, Romulo, existe uma situação aí que quando você, independente de ser um contratante, ou você está numa roda de amigos, ou você está com um colega de trabalho, naturalmente, você vai conseguir perceber alguns valores desse profissional, desse entrevistador, desse contratante, né? E vou te dizer uma coisa, muitas vezes, quem está do outro lado realizando a entrevista,
ele não tem o mínimo conhecimento sobre si. Às vezes a gente acha que ele está tão preparado e tu se surpreende quando você percebe que você que é o que está buscando a vaga, o que está ali para fazer uma entrevista, está muito mais preparado, e é esse o nosso objetivo aqui, estar conversando com você sobre isso, de que quem está sendo entrevistado saiba se posicionar, e mesmo que o entrevistador não saiba te perguntar, você vai ter as respostas certas para dar. Então, ali, é errado perguntar quais são os seus valores? Depende em que momento você faria essa pergunta, porque você pode desarmá-lo. E aí, ninguém gosta de ser acuado, ninguém gosta de ser colocado contra a parede, ainda mais quando eu sou a pessoa que está fazendo a entrevista. E aí a gente tem que falar honestamente aqui que muitas vezes nós vamos pegar profissionais que vão fazer a entrevista desqualificados, despreparados. Pessoas inseguras, pessoas que foram fazer esse atendimento porque o outro não pôde fazer a entrevista, porque a pessoa responsável teve que viajar de última hora. Então, você pode sim, através do conhecimento, criar perguntas para realizar ao entrevistador, e aí você vai conseguir captar, você vai ter a sensibilidade que na sutileza de suas respostas, você já consiga identificar quais são os valores dele. Porque você percebe aqui, um exemplo, né, que a gente nem tinha comentado, que nós iríamos conversar profundamente aqui. Mas no momento que o professor Jefferson chamou o menino, né, o homem, que 18 anos já é um homem, para fora da sala, ponto 1. Não fez teatrinho nem show na frente dos demais colegas. Ponto 2. Ele teve a empatia de se colocar no lugar do outro, mostrando para ele que se ele gostava de respeito, ele também merecia ter. Então, você percebe que um dos valores do professor Jefferson, ainda está aqui, mas é porque faz sentido diante do que ele nos contou, da experiência que ele viveu, respeito está também no talo. Né? Está entre os 5 valores dele. Porque você só pode dar valor ao outro, você só pode dar respeito ao outro quando você considera aquilo um item importante. Está fazendo sentido para você? Está dando para entender? Quando você me fala, por exemplo, cara, me surgiu uma oportunidade para atuar em outro estado, eu estou enlouquecida, é tudo que eu queria. Aí tu olha e fala assim, sério mesmo? Tu vai deixar tua casa, vai deixar teu cachorro, vai deixar tua mãe, tu vai conseguir viajar assim de boa? Porque os valores são diferentes. Desafio é uma coisa que te cultiva, é um dos teus valores, não ter rotina. Para o outro, estar aqui dentro, estar protegido, estar seguro, me faz me sentir mais aliviado. Eu me sinto mais à vontade com a situação. Então, não sei se eu consegui te responder, Rômulo, e pode me perguntar, e se alguém tiver mais algum questionamento aqui, sinta-se à vontade. A ideia é essa, que vocês participem para que a gente possa respondê-los. A gente larga a informação para vocês, mas caso tenha ficado dúvida, ou por acaso não respondeu o que você queria, estamos aqui para responder. Dá tempo ainda, né, professor? Sim, sim, não vamos perder o trem, por favor, né? Hoje é o trem das 9, né? Mas deixa eu acrescentar, complementar a tua resposta, né, Márcia? Além da desqualificação, além do despreparo que tu trazes com relação ao candidato, eu quero também aqui trazer a desinformação. E aí o Rômulo pergunta, é errado perguntar sobre os valores para a selecionadora? Não é errado, eu posso perguntar. Mas o que eu poderia fazer para não precisar passar por essa situação, e é o que a maioria dos selecionadores, das pessoas que dão palestras sobre recursos humanos, sobre mercado de trabalho, eles falam o quê?
Quando a empresa te ligar, quando a empresa entrar em contato contigo, que ela recebeu o teu currículo e ela quer te chamar para um processo seletivo amanhã às 10 horas, então hoje tu corre para o computador, abre o site da empresa, estuda detalhadamente esta empresa, entende qual é a sua história, porque lá vai estar descrito os seus valores, a sua visão, a sua missão. Ah, Jefferson, mas aquilo ali é só papel, papel aceita tudo. Tudo bem, mas o que conduz aquela empresa é o que está escrito ali. Né? Então, posso partir daí. Então, eu estudando, eu pesquisando aquela empresa, eu já vou chegar no processo seletivo mais informado. Eu já vou chegar no processo seletivo com uma capacidade maior de argumentar com relação a algumas coisas, ou até mesmo perguntar algumas coisas que eu não entendi lá na leitura do site. Então, é importante que a gente possa também se preparar para isso. E isso é se informar. Isso é se preparar, isso é se qualificar para o processo seletivo. Isso é buscar subsidiar-se, e aí, Rômulo, usando uma linguagem lá do nosso tempo, é municiar-se de informação para que a gente possa chegar no processo seletivo e poder, então, argumentar sobre aquilo que nós lemos anteriormente. Então, posso perguntar na hora do processo? Posso, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que um processo seletivo é bastante delicado, muitas vezes o selecionador até não está preparado para uma crítica ou para uma pergunta que muitas vezes ele não está acostumado a ouvir, porque geralmente o candidato chega lá o quê? Sim, senhor, não, senhor, claro, não, faço sim, não, eu posso fazer qualquer coisa. O que o senhor me der aí para fazer. Não, Jefferson, me fala sobre isso. Eu sou um trabalhador, eu gosto. Se o senhor pedir para vir às 7 da manhã, eu venho, para sair às 10, eu vou embora às 10 horas, não tem problema não. Quer dizer, ali na entrevista, geralmente acontece isso, né? E o selecionador, ele vai se acomodando com aquele perfil, e aí quando chega alguém que questiona, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os valores da empresa? Ele vai, opa... Então, ele pode te avaliar aí de duas formas. Ou esse cara está querendo me afrontar, porque isso é importante, né? O selecionador ele precisa estar preparado, por quê? Porque pode acontecer de alguém questioná-lo, né? Perguntar algo ao contrário daquilo que ele está trazendo. Então, ele vai te avaliar de duas formas. Ou tu estás querendo afrontá-lo, que não é a situação, ou eu estou diante de um candidato ao qual é um diferencial, né? Que eu tenho aí uma oportunidade na minha frente, né? Ou para esta vaga, ou melhor ainda, para uma outra vaga específica, ao qual eu identifiquei agora no processo seletivo que ele tem características para isso. Então, não há erro nenhum eu perguntar, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que vai funcionar? Essa empresa, ela vem desde quando? Quem é que criou a empresa? Porque eu dei uma procurada lá no site, não tem essa informação, ou não tem... mas e se não tem site? Vai no Facebook, vai no Instagram, vai no LinkedIn, busca informações para que possa chegar municiado de informações e, se surgir a oportunidade, durante a conversa, eu posso questionar sem problema nenhum. Eu acho assim, é importante, gente, eu passei uma vez por um processo seletivo que ela perguntou para o entrevistador, mas por que eu devo querer essa vaga para mim? E ficou todo mundo olhando assim, tipo, é sério isso? Então, muito cuidado, né? Como ele diz, a gente tem que buscar conhecimento. Gente, o que nós mais temos hoje é meios de ter conhecimento, é meios de obter informações. E quanto mais a gente souber se posicionar, e se posicionar não é olhar de cima para baixo, não é usar a arrogância, ninguém está falando isso, eu tenho certeza que vocês estão compreendendo perfeitamente também. Mas é se posicionar. Da mesma forma que a empresa está procurando uma vaga, eu também estou procurando uma oportunidade. Da mesma forma que
A empresa precisa desse profissional, eu preciso da empresa. E eu posso afirmar que eu sou a melhor opção. Mas por quê? Porque eu tenho isso, isso. Eu sei dizer para que eu vim. Eu sei me expressar. Eu sei me posicionar diante dos desafios, das situações que podem surgir, inusitadas. Então, o que a gente está conversando com vocês aqui é o que o mercado está sentindo falta. Pessoas que estejam preparadas e qualificadas através do estudo, através das suas experiências, através das suas vivências, né? Mas que saibam dizer, afinal, para que eu vim aqui? Afinal, por que eu devo te contratar? E é essa segurança que a gente está querendo dizer para vocês, que quanto mais eu me conheço, mais eu consigo focar no que eu desejo e eu tenho sucesso naquilo. Porque quando eu sei qual é o meu lugar no mundo, o mundo aprende a identificar você dentro desse universo, dessas opções que aí surgem de candidatos. Você sabe se colocar. Então, aproveitem essa oportunidade que a gente está conversando com vocês. Podem deixar depois, fora do Instagram aqui, perguntas que podem surgir, uma nova live sobre esse tema. Se a gente está agregando para vocês, que é o nosso principal objetivo, nós estamos muito felizes, porque diante de um mercado onde o próprio professor falou, as pessoas não sabem se expressar, elas são totalmente superficiais, não só profissionalmente, mas afetivamente, em relacionamento familiar, elas estão muito frágeis, elas estão muito doentes. Você ser o diferencial, meu caro e minha cara, o mundo é sem limites, as portas estão abertas e você tem tudo para vencer. Cada um é único. E existe sempre, como a gente fala brincando, um chinelo velho, mas no nosso caso é um chinelo novo, para o nosso pé. Exatamente. Eu queria trazer um último exemplo que nós até estávamos conversando na live que nós fizemos ontem, Márcia, onde eu trazia uma situação, e eu acho que se encaixa bastante no que nós estamos conversando hoje sobre valores. Tu trouxe em algum momento da nossa conversa de hoje sobre o valor família, o quanto eu valorizo o estar com a minha família. E ontem eu trouxe uma situação de uma menina que eu venho trabalhando há algum tempo, atendendo de forma individual, né, melhorando a sua comunicabilidade e tal, onde ela estava ontem reclamando que ela teria que trabalhar no dia 25 de dezembro, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, no dia 25 de dezembro, dia de Natal. E aí ela, mas por que eu tenho que trabalhar? O mercado vai estar fechado. Ela trabalha na área da segurança. O mercado vai estar fechado, não vai ter ninguém aqui, não tem cliente, não tem ninguém trabalhando. Por que eu vou estar lá sozinha o dia todo, 12 horas, podendo estar com a minha família? Por que eu tenho que estar aqui? Não há necessidade de trabalhar nesse dia, já que o mercado vai estar fechado. E aí, claro, a gente teve que entrar com um argumento de, não, mas tu precisa entender primeiro. Oi, Márcio, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Voltaste, que bom. Eu achei que tu tinha partido e nem tinha me dado um tchau. Então, só para concluir a minha situação aqui. Aí eu, primeiro explicando para ela, bom, tu precisa entender, primeiro, a importância do teu cargo para esta empresa, o porquê que esta empresa te contratou na área de segurança, porque ela precisa que alguém esteja aqui neste momento, seja para um eventual assalto, seja para um eventual incêndio,
seja para um eventual arrombamento, seja para uma informação de alguém que de repente vem aqui porque achava que estava aberto. Então eu preciso que alguém esteja aqui no momento que ninguém esteja aqui. Quando foi feito o processo seletivo lá atrás contigo, tu deveria e poderia perguntar como é que vai funcionar o meu trabalho? Como é que vai funcionar os meus dias de trabalho? Eu vou precisar trabalhar sexta, sábado, domingo, feriados? Sim, tu vai ter uma escala em que em algum momento, de repente, tu vai precisar trabalhar no domingo, de repente tu vai ter que precisar trabalhar no feriado, no Natal, no Ano Novo. Então, neste momento, se é importante para mim estar com a minha família no Natal, no domingo, no feriado, então a partir daí eu tenho que avaliar. Isso vai ao encontro do meu valor? Não, não vai. Então, daqui a pouquinho eu posso até decidir. Então, eu vou agradecer a oportunidade porque eu vou procurar algo que venha ao encontro daquilo que eu penso, daquilo que eu preciso, que é estar com a minha família aos domingos. Ah, mas aí tá difícil, a situação tá difícil, a gente está precisando de trabalho, a gente está precisando de emprego e tal. Tudo bem. Então, eu posso aceitar essa oportunidade? Posso. E aí eu trouxe para ela. Bom, então se tu aceitou a oportunidade, nós temos aqui duas situações. Eu tenho que me submeter a ela, e aí trouxe uma questão mais emocional, mais comportamental. Será que a gente não precisaria, de repente, valorizar o dia a dia do estar com a nossa família e não valorizar somente um dia, que é o dia 25? Ah, eu tenho que trabalhar todo dia 25, podendo estar com a minha família. Ah, mas e os outros dias do ano? Janeiro, fevereiro, março? Será que eu não tenho que valorizar estar todos os dias com a minha família, até mesmo naqueles domingos e feriados que eu não estou trabalhando, e valorizar esses momentos para que quando chegar o momento que eu precise trabalhar, isso não me faça tanta falta? Isso não seja tão agravante para mim, sendo que no dia que eu vou estar com a minha família, eu vou aproveitar o máximo, estar ali com a minha família? Então é importante também que a gente tenha esse cuidado. A gente possa perguntar, sim, no momento do processo seletivo, como é que vai funcionar os meus horários? Como é que vai funcionar a escala? Para que eu possa entender e fazer a avaliação. Quero ou não quero? Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Tá difícil o mercado, tá. Mas novamente, eu tenho que saber perguntar também. Eu não tenho que ter vergonha nem receio. Ah, pois é, mas ela não me falou qual é o horário, se é segunda a sexta, como é que vai ser o ticket de alimentação, o vale transporte. Gente, de uma forma natural. Nós estamos falando de negócios e tem que ser bom para ambas as partes. Então, questionar mostra teu interesse e teu real expectativa de que você seja selecionado. No momento que você mostra interesse pela empresa também, de como funciona, tá tudo bem. Ninguém vai achar assim, ele só está pensando na comida, ele só está pensando no como vai vir. É normal. E é isso que a gente tem que compreender para se falar. É nesse sentido que a gente fala da comunicação eficaz, nós sermos objetivos, sermos diretos, sempre utilizando essa postura de bate-volta, de compreender a empatia pelo outro. De se colocar no lugar do outro. A gente está sempre querendo, nós estávamos comentando isso hoje pela manhã, existe uma busca muito grande de quem é o culpado e não de acharmos a solução. Ah, porque o cliente reclamou do atendimento de uma vendedora. Quem foi a vendedora? Quem é a culpada? O que foi que falou? Gente, isso é para o segundo do momento. Eu agora tenho que trazer a solução. Eu tenho que agradar a minha cliente, resolver a questão dela. E as pessoas estão num processo de quem é a culpa? Não, gente, não é de quem é a culpa. É quem é que vai me trazer a solução.
E cada vez mais, no momento que eu me coloco no lugar do outro, mais fácil é de achar a rapidez para essa solução, de compreender o meu cliente, de compreender o meu colega, de muitas vezes até compreender o meu próprio gestor. Por que que ele está tomando determinada atitude? Tu tá aí, Jefferson? Perfeito, perfeito. Como é que nós estamos aí, Márcia? Nosso horário aí, olha o trem, hein? Gente, Daqui a pouquinho eu, o Instagram nos corta aí, né? cada um de vocês, que tenha agregado de alguma forma para vocês um pouco mais do que o mercado está buscando e do muito que nós temos a oferecer. À medida que a gente vai se conhecendo, melhor o nosso posicionamento. Quanto mais clareza eu tenho, mais foco eu tenho. E, por favor, nunca me diga uma coisa, Márcia, você está procurando que vaga? Ah, qualquer vaga. Gente, qualquer vaga significa que você não é bom em nada. Ah, mas o mercado tá. Eu preciso pagar as contas, Márcia. Então, se posicione, se apresente, se mostre para que você veio. Certo? Certo. Bom, eu quero finalizar a minha parte aqui agradecendo a participação, né, das pessoas que nos acompanharam durante essa conversa. Dizer que nós temos, eu em especial, né, tenho outro perfil no Instagram que é Professor Jefferson Gonçalves, onde eu trabalho, então, com treinamentos de dicção, desinibição e oratória. Também faço atendimentos individuais, sejam eles presenciais ou online, onde a gente trabalha o desenvolvimento da nossa comunicabilidade. Muitas vezes nós temos uma timidez, uma introspecção ali que nós precisamos desenvolver, ou até mesmo somos uma pessoa extrovertida e precisamos também, muitas vezes, entender quando devemos até nos autobarrar, né? Porque muitas vezes a gente gosta de falar, gosta de extrapolar, e então a gente também trabalha bastante isso. Então, quero agradecer, peço que vocês possam compartilhar essa conversa lá nas redes de vocês, seguir as nossas redes também. Eu tenho um perfil lá no Facebook, que é desta casa aqui, a qual nós estamos mostrando aqui atrás, MH Coworking, e que vocês possam nos acompanhar. Nós vamos estar, a partir de agora, quase que diariamente, então, conversando nesta rede, trazendo assuntos interessantes, trazendo assuntos que realmente importam não só a nós, enquanto pessoas que estamos conduzindo esse processo, mas a todos vocês, sempre procurando trazer algo que possa contribuir para o crescimento de todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado. Gente, qualquer coisa me segue lá também. Coach, _ Márcia Capel, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço, hein? Para vocês, pessoal. Obrigado, Márcia. Tchau, tchau. Até mais.